Bem, então, continuando como nós falamos, o Heidegger, em Ser e Tempo, ele vai dizer exatamente que o método de Ser e Tempo é o método fenomenológico de Husserl. Para a gente começar a entender, a gente já viu o que era essa coisa que Brentano chamava de intencionalidade, que Husserl foi beber nas fontes de Brentano. Então, Husserl nasceu em 1859, morreu em 1938. Era também alemão e é considerado o pai da fenomenologia. Então, ele teve uma influência muito grande de Brentano, né? Uma das obras mais importantes de Husserl chama-se Meditações Cartesianas. Então, a fenomenologia ela é uma teoria filosófica que ela tem, de certa forma, que se voltar para o mundo. Ela se propõe a ser uma ciência que vai analisar e vai descrever as essências, mas não é essa essência da tradição, porque a partir do Kant e do espírito transcendental, não se pode mais falar de uma essência igual da tradição, mas é algo relacionado a uma consciência e uma percepção. Então, a fenomenologia ela não vai tratar de fatos particulares, mas o que é que ela vai procurar para a filosofia? Transformar a filosofia numa ciência que vai buscar os universais, né? Então, essa fenomenologia de Husserl, ela tem uma influência muito grande de Descartes, né? Ele mesmo aponta essa filosofia como uma busca por algo universal, igual Descartes, como uma ciência que vai chegar a determinadas universalidades e vai levar em consideração um sujeito pensante. No entanto, o sujeito, para Husserl, ele não é o ponto de partida. Sua preocupação está exatamente não somente no sujeito, mas no sujeito e no objeto. Então, Husserl ele quer chegar a um fenômeno puro que a gente vai tratar depois disso, né? Então, o Husserl ele tem uma preocupação, como o próprio nome está dizendo, esse método fenomenológico, com o fenômeno. Mas o que é o fenômeno? É algo que aparece à consciência. Ele é o aparecer à consciência, ele que determina o modo como essa coisa aparece à nossa consciência e como nós percebemos. Então, ele vem para a gente, o fenômeno. Então, e o que é essa consciência? Então, essa consciência de Husserl é aquela que foi defendida por Brentano. É só a gente lembrar porque que a gente falou o que era consciência para Brentano. Porque Brentano, foi ele que influenciou Husserl profundamente nessa noção de consciência, né? Então, para a gente entender o método fenomenológico de Husserl, nós temos que entender essa noção de Brentano de intencionalidade. Então, para Husserl, a consciência é intencionalidade. Então, Husserl ele vai trabalhar com uma experiência transcendental. Então, o método fenomenológico trabalha com essa experiência transcendental, que nós vamos ver depois. Então, ele trabalha com reduções fenomenológica, idética e a própria redução transcendental. Então, ele vai, a partir do cogito cartesiano, o Husserl ele vai trabalhar com uma teoria da consciência, mas ele vai receber influências de Kant. Então, ele vai defender uma consciência transcendental, tá?
Então, essa consciência transcendental ela é produzida por algo que o Husserl chama de époque, a suspensão de todo e qualquer juízo. Então, a consciência, ela em si mesma, ela retém o mundo, com todas as realidades desse mundo contidas. Quer dizer, essa consciência ela tem objetos intencionais. Então, essa esfera da intencionalidade ela é imanente a essa consciência. E a consciência ela continua em movimento contínuo, a dar sentido às coisas e construir realidades. Né? Para o método fenomenológico, é um método de movimento. Então, ela é condição de possibilidade de toda a construção do conhecimento. Então, todo o conhecimento para Husserl, ele é fundamentado nessa noção de consciência. Então, o Husserl ele tem um objetivo de fundar uma ciência, a ciência pura, onde toda essa ciência pura ela vai repousar em uma consciência. Então, o que o Husserl pretende captar? Ele pretende captar as estruturas fundamentais da consciência. Então, ele tem que fazer, o que ele pretende ver e fazer é uma análise da intencionalidade da consciência. Então, essa análise ela vai revelar o quê? As estruturas da própria consciência, como dos objetos por ela pensar. Então, essa é a importância que Husserl dá à intencionalidade, porque toda a investigação sobre a consciência transcendental começa sabendo exatamente que consciência é intencionalidade. Então, a consciência como intencionalidade é uma parte fundamental para o método fenomenológico. Né? Então, a análise intencional de Husserl é o desvelamento das potencialidades, dos sentidos, dos objetos, ou seja, é a consciência por meio da intencionalidade que impõe sentido a todas as coisas. Então, a consciência ela não é uma simples conexão entre os dados que vêm da experiência, e daí ela vai e conecta, ela não é uma simples forma de estar organizando as experiências. Ela é, acima de tudo, intencionalidade. Então, ela não é só aquele eu transcendental kantiano, ela é aquele eu transcendental kantiano com uma intencionalidade. Então, ela tem uma posição transcendental. Por que ela tem uma posição transcendental? Porque ela vai ultrapassar tudo quanto é análise dos fatos. Ela vai dar significado, ela vai perceber, ela vai dar significado aos fatos. Então, essa consciência, enquanto intencionalidade, ela é dirigida a um objeto. Mas não é o objeto que determina, porque Kant já viu isso na sua Revolução Copernicana. Nem uma razão pura, porque Kant também já viu isso. Então, é por isso que essa consciência ela é transcendentalidade. Ela é exatamente essa noção do sujeito, essa inter-relação do sujeito com o objeto. Então, esse a gente viu já Brentano colocando isso, né? Então, o Husserl diz toda consciência é consciência de alguma coisa. A consciência ela é um ato de representação. Então, a intencionalidade ocorre no momento em que o sujeito percebe determinada coisa e aplica-lhe uma representação. Então, por exemplo, se eu vejo uma cadeira, aquela cadeira, quando eu represento, eu intenciono conhecer aquela cadeira, eu represento. Daí o que acontece? Eu representei aquela cadeira porque minha consciência intencionou conhecer aquela cadeira. Então, a intencionalidade é, para Husserl, um fenômeno relacionado à representação. Intencionar, então, é reenviar outros conteúdos de maneira compreensiva exatamente
para esse processo todo de tentar compreender os dados. Então, intencionar é visar algo que não é dado, é visar a algo. Sempre em frente de uma determinada presença, você visa conhecê-lo. Então, o ato de representar consiste exatamente na intencionalidade da consciência em Husserl. Não é a pura representação. É algo que vai mais além do que a pura representação, porque é a própria relação entre a consciência e o mundo, entre o percebido e a percepção que o percebe, entre o pensado e o pensamento que pensa. Então, para Husserl, essa intencionalidade ela vai mais além do que aquelas dicotomias kantianas, porque em Kant há dicotomias, mundo sensível, mundo inteligível. O que o Husserl quer? Ele quer exatamente, com essa influência de Brentano, ele quer que essas dicotomias kantianas acabem. E aí é por isso que, para ele, a consciência, para você conhecer inicialmente, é preciso que você tenha consciência. E o que é consciência? É intencionalidade. E o que é essa intencionalidade? É a consciência intencionando conhecer um objeto. E o que é isso? É a representação desse objeto na minha consciência. Logo, eu só tenho consciência se eu intencionar conhecer um objeto. E aquele objeto que está ali é um objeto para a minha consciência. Então, há uma centralidade da noção de consciência na fenomenologia do Husserl, onde o Husserl deixa aquele eu penso solitário passa a ser um eu penso no mundo. E o papel da consciência, da intencionalidade e o do mundo e dos outros homens é algo que ganha uma dimensão muito maior na fenomenologia do Husserl. Então, para iniciar, era isso que eu queria colocar sobre Husserl para vocês. Então, nós vamos continuar ainda com aulas sobre Husserl, mas para iniciar, para vocês já irem sabendo mais ou menos o que é a fenomenologia de Husserl, em primeiro lugar, é preciso ver. Consciência para Husserl é a intencionalidade que ele foi pegar lá de Brentano. E consciência para Husserl é intencionalidade, é visar a. Então, eu tenho que visar a conhecer um objeto, e aquele objeto tem que ser um objeto para a minha consciência. Então, nessa relação recíproca que se dá o que Husserl chama de o conhecimento, tá? Então, inicialmente, era isso que a gente queria falar sobre Husserl, mas é apenas inicialmente. E lembrando, por que a gente está falando sobre Husserl? Porque o nosso foco aqui é chegar até Heidegger, e Heidegger, logo no começo de Ser e Tempo, diz: olhe, o meu método é o fenomenológico de Husserl. Então, nós vamos entender por que o método heideggeriano é o fenomenológico de Husserl. E para a gente entender esse método de Husserl, a gente tem que ver que o Husserl coloca como central, como termo central, a consciência como intencionalidade. E de onde é que o Husserl pega esse tema de intencionalidade? Lá de Brentano, tá? Então, inicialmente, era isso que eu ia falar sobre Husserl.